Olá, turma. Vamos iniciar mais um tema dentro de neoplasias. A gente vai ver invasão e metástase. Aqui do lado a gente já vê um fêmur, né, que foi ressecado por uma metástase, né, óssea. O que vai ser importante nessa parte? A gente definir, né, o que é uma metástase, entender a principal teoria ou hipótese, né, que a gente usa dentro do estudo das metástases e também entender os passos básicos, né, para disseminação metastática de uma neoplasia maligna. A definição de metástase é bem simples, né? Seria uma disseminação do câncer primário, né, para órgãos à distância. Então é a capacidade de implantação de uma neoplasia, né, de disseminação de uma neoplasia, né, da onde ela surgiu num local à distância. Tá? Teve um médico, o Stephen Paget, que em 1889 ele fez um estudo em pacientes com câncer de mama e observou que esses pacientes tinham uma disseminação neoplásica para outros órgãos que mais ou menos tinha uma tendência a sempre ocorrer da mesma forma. Então, estudando câncer de mama, ele viu que frequentemente esse câncer de mama, né, dava metástases cerebrais, dava metástases ósseas, dava metástases pulmonares. E então ele formulou uma teoria que era a teoria do solo fértil, né, e da semente capaz. Então, que a disseminação neoplásica, então metastática, seguiria um efeito de uma célula capaz de se implantar à distância, chegando num local, um solo, né, fértil, que seria permissível, que seria adequado, que seria pró, né, implantação dessa semente, que daí ali iria crescer e desenvolver uma metástase. E qual a prevalência de metástase em pacientes com câncer? A gente sabe que tumores sólidos, praticamente todos, podem metastatizar. A maioria dos pacientes com câncer, né, eles morrem em sua grande maioria devido às metástases que eles apresentam. Os principais tipos de câncer que se apresentam com metástases no diagnóstico são o câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, né, cólon, fígado e estômago. Uma principal, né, ênfase em pulmão e estômago, que mais da metade dos pacientes, né, que ao diagnóstico do tumor primário já se apresentam, né, com um componente metastático. Na imagem ao lado aqui a gente pode ver uma costela, né, com uma tumoração metastática. Como é que se dissemina o tumor? Né? Quando a gente pensa em malignidade, né, a gente está pensando numa neoplasia, numa tumoração capaz de invadir, de infiltrar, de destruir o tecido, né, que está na sua adjacência. Como é que essa disseminação ocorre? Ela ocorre por uma infiltração, invasão local ou direta, né, onde ela surge primariamente, ou, né, a distância, então descontínuo com aquele tumor primário. Quando for a distância, então a gente usa daí a palavra metástase. As neoplasias, quando se disseminam, elas tendem, né, a ir para uma via de menor resistência. Então, uma invasão direta por uma neoplasia tende a ir entre os planos teciduais,
tendem a pegar vasos linfáticos e sanguíneos, tendem a pegar espaços perineurais, a penetrar forames, como os forames que nutrem os ossos. Essa facilidade que a neoplasia tem de infiltrar tecido frouxo já é diferente de um tecido mais resistente, por exemplo, com um colágeno denso, um tecido muito rico em fibras elásticas ou uma cartilagem. Isso aí já dificulta então uma invasão direta, uma infiltração por uma neoplasia nesse tipo de tecido, nesse tipo de região. Falando especificamente das metástases, né? Quais são as principais rotas de disseminação? São as vias linfáticas, né? Hematogênicas e também pelas cavidades e passagens naturais do nosso corpo. A metástase linfática ela é bem frequente então nos carcinomas, né? E ela ocorre principalmente assim por uma linfangite carcinomatosa, quando a neoplasia pega toda essa parede do vaso linfático e vai comprometendo ela, né, em todo o seu trajeto, ou ele pode ocorrer de uma forma de uma embolização, onde a neoplasia vai invadir, né, o vaso linfático e vai embolizar né, no linfonodo que tem na cadeia linfática, então dando uma metástase linfonodal. Por isso que qualquer diagnóstico diferencial de linfonodo aumentado vai entrar a possibilidade de uma neoplasia metastática. A gente tem que cuidar que às vezes as neoplasias metastáticas através dos linfáticos podem não seguir aquela drenagem usual da via linfática, então pode dar as chamadas skip metástase, onde se salta uma cadeia e o linfonodo metastático vai ser de uma próxima na cadeia que está drenando a região da neoplasia e não a área de drenagem primária da neoplasia, né? A gente pode ter alguns eventos como uma metástase retrógrada, quando tem algum tipo de obstrução, né? O paciente já foi tratado, ou mesmo o próprio tumor está causando algum tipo de obstrução ali na via, né? E essa drenagem linfática, então ela vai para uma via retrógrada e pega uma cadeia, vamos dizer, fora do caminho anterior, né? Essa primeira linha de drenagem linfática, né, e vai dar uma metástase retrógrada, então, por essa neoplasia. A gente tem também alguns linfonodos, né, que tem epônimos, né, e tem um linfonodo clássico, né, o chamado linfonodo de Virchow, que é aquele linfonodo supraclavicular, né, que está acometido, né, por uma metástase de uma neoplasia intraabdominal. É bem frequente de aparecer em adenocarcinomas de estômago. Então, a gente tem uma metástase no linfonodo de Virchow, que é supraclavicular esquerdo, né, que vem através da drenagem linfática e do ducto torácico, que vai desembocar ali na veia cava superior esquerda. Na verdade, veia subclávia esquerda, né? É onde desemboca o ducto torácico. Já a via hematogênica, né? Bem frequente de acontecer em sarcomas também, mas também em carcinomas. Ela pode acontecer tanto por veias quanto por artérias, mas é bem mais frequente a metástase por veias, né? Daí as metástases vão seguir, né, o trajeto
dos vasos. Então, as vias sistêmicas vão drenar para o lado direito do coração e esse sangue então vai drenar, vai ir para o pulmão, né, antes de ir para o coração e novamente pegar as artérias para voltar para o sistema periférico. Então, muitas metástases, né, se alojam no pulmão. Outro sistema venoso que a gente tem é o sistema porta, então muitas neoplasias, né, vão passar pelo sistema porta, né, antes, vamos dizer, antes de chegar no coração. Então elas vão passar pelo fígado ali e já fazem aquela implantação metastática no fígado. Então, neoplasias de intestino são um bom exemplo. A via arterial é menos comum, mas eventualmente pode acontecer. O fenômeno de metástase retrógrada também pode acontecer por via hematogênica, por alguma obstrução, né? A gente pode ter essa metástase não esperada para determinada neoplasia. Outras vias de metástase, então, são as nossas cavidades serosas, peritoneal, pleural e pericárdica, né? Pode ter uma disseminação nesses espaços virtuais. Outra via de disseminação é aquela por alguma superfície epitelial, por exemplo, ali na tuba uterina, nas fímbrias, né? Tem um contato com a cavidade pélvica ali, né? Uma neoplasia pode se disseminar por essa passagem, através da superfície dos brônquios, dos ureteres. Outra via é a disseminação licórica, então dentro do líquido, né, do sistema nervoso central, da medula espinhal, a gente pode ter então uma disseminação nesse líquido cefalorraquidiano e ainda então implantação direta também, então por contato, então no trajeto de alguma biópsia, né, de alguma cirurgia, né, eventualmente alguma célula neoplásica pode se implantar e conseguir crescer, formar uma tumoração nesse trajeto aí por contato. Agora a gente vai entrar então na patogênese da metástase, do mecanismo, quais são mais ou menos os passos, né, que vão acontecer para esse crescimento à distância. Depois do evento de transformação de uma célula, né, para virar uma neoplasia, ela vai iniciar então aquela expansão clonal e crescimento. Para esse crescimento inicial, a gente vai precisar de uma neoangiogênese, né? A gente vai precisar de uma angiogênese ali acontecendo naquele local. Então, o tumor precisa se nutrir para conseguir crescer. Nesse crescimento do tumor primário, né, que também é uma das marcas, vamos dizer, das neoplasias, aquela marca imunofenotípica da neoplasia e genômica, é se apresentar com instabilidade genômica. Com essa instabilidade genômica, então, que nada mais é, né, do que um fenótipo mutante, o tumor fica sofrendo várias mutações à medida que as gerações de células vão surgindo, né? Surge então um subclone com um fenótipo adequado para desenvolver a metástase. Esse fenótipo adequado, então, ocorre pela perda de alguns genes supressores de metástases. Genes como KI1, MAP, K4, RKIP, KIS1. Com essa perda, então, de freio para desenvolver uma metástase, se associa, então, a evasão da anoiques. O que seria a anoiques? A anoiques é uma apoptose programada quando alguma célula nossa normal, né,
ela perde o contato com a matriz extracelular. Então, aquela ligação das integrinas com a matriz extracelular, numa célula usual nossa, quando a gente perde, ela tende a ir para apoptose, tá? Então, a neoplasia precisa evadir isso aí, né? Escapar desse mecanismo de apoptose por perda de contato para conseguir se iniciar o seu deslocamento, né, na matriz extracelular, então, para se disseminar. Essa via de evasão está bem caracterizada já em neoplasias, é uma via que segue, né, com o uso de algumas proteínas ali, o fator de crescimento epidérmico, EGF, e o EGFR, né, junto com a via do PI3K, AKT e mTOR. E mais um elemento importante para isso, então, para esse desprendimento dessa célula com potencial de metástase do tumor primário e o deslocamento dela dentro da matriz extracelular até chegar, por exemplo, a um vaso, a um linfático, né? A gente precisa de um fenômeno que hoje se entende como uma transição epitelial mesenquimal. E o que seria isso? Seria meio que uma mudança, né, no fenótipo da célula, onde ela se perde características mais de adesão, né, mais típicas de uma neoplasia epitelial, e se transforma então o aparato de expressão gênica por uma expressão mais de uma neoplasia mesenquimal, né, que tem uma capacidade maior de movimentação, permitindo então, né, essa invasão, né, e deslocamento no tecido. Esse afrouxamento celular então ocorre pela perda de moléculas de adesão celular, então, por exemplo, a ecaderina. Além disso, perda de integrinas, né, permite então o afrouxamento e perda de adesão à laminina e fibronectina na matriz extracelular. Além disso, proteases e metaloproteinases são sintetizadas e secretadas, permitindo então rompimento, né, de membrana basal, de matriz extracelular, facilitando esse deslocamento então dentro do tecido dessas células neoplásicas. O passo seguinte então é a chamada intravasação. O que seria? Seria a entrada em si, a passagem pelaquela membrana basal do vaso, né, e pelo endotélio, e a entrada para dentro do vaso. Nesse ponto, então, a célula neoplásica ou vai morrer, né, por anoíques ou por uma resposta imune, né, que ocorrendo dentro do vaso sanguíneo, ou mesmo pelo fluxo, né, turbulento ali de dentro do vaso e do fluxo sistêmico, né, não viabilizando, né, a vida dessa célula aí dentro. A célula neoplásica, então, que sobrevive, né, ela vira uma célula tumoral circulante, que a gente chama, um CTC. Né? Essa célula tumoral circulante, ela pode, então, ser isolada, ela pode estar circulando de forma isolada, ou em pequenos clusters, né? Pequenos grupamentinhos de células. Essa célula neoplásica, então, para sobreviver dentro da circulação, ela faz uso de alguns artifícios, né? Ela faz uma adesão importante com plaquetas e hemácias, né? Mais ou menos que formando um trombo nela, né? Ela faz uma adesão com essas células, né? E essa adesão
mais ou menos blinda ela, né? Além de ter alguns outros benefícios, né? Mas blinda ela de um ataque imune ali dentro do sangue. Então ela fica meio que mimetizada ali dentro do sangue, né? Permitindo esse deslocamento. Além disso, ela entra em contato com algumas células ah, nossas da resposta imune, né, dentro do vaso. Um dos exemplos são os macrófagos M2, né, aqueles que mais ou menos, vamos dizer, são benéficos para ela se desenvolver e se manter vivos dentro do sangue, porque esses tipos de macrófagos expressam PDL1 e também a célula neoplásica expressa o PDL1, que é uma molécula, né, importante para um checkpoint imune, né, essa molécula PDL1 quando está expressa nessas células, né, por isso que a célula neoplásica se adere a esse macrófago também, permitindo então a expressão desse PDL1 na superfície. Com esse PDL1 expresso, então ele vai inativar, né, aquela célula, aquele linfócito T, CD8 positivo, que é aquele linfócito que chega e mata, né, diretamente uma célula neoplásica, mas esse linfócito CD8 positivo, ele expressa o PD1, né, aquele receptor, aquela chave fechadura, onde o PDL1 chega e inativa a ação desse linfócito T CD8 positivo. Então isso aí é benéfico, né, para fazer uma evasão da resposta imune dentro do vaso sanguíneo pela célula neoplásica que está circulando. A célula neoplásica então está circulando, né? E ela tem que achar, né, voltando para a hipótese do Paget, né, ela tem que achar um solo favorável então para se implantar, né, para começar a crescer à distância. E o que favorece essa implantação? São a expressão de receptores, né, de quimiocinas, então aquelas citocinas que são atrativas, né, para determinadas células e respostas inflamatórias, né. O solo favorável então seria rico na expressão desses receptores de quimiocinas. As quimiocinas então são secretadas por células linfóides e também células da medula óssea e na resposta inflamatória. Outro mecanismo então para conseguir fazer o dock and lock chamado, né, aquele encaixe perfeito e travamento no local onde a célula vai extravasar, então vai fazer a extravasação, vai sair de dentro do vaso e sair para a matriz extracelular novamente para depois crescer e formar metástase, né? A célula tumoral circulante então vai fazer uso, né, de carboidratos que ela tem na superfície, né, e que vão servir como um encaixe, né, para travar na célula endotelial em algumas moléculas, né, chamadas selectinas, a E e a P selectinas. Integrinas também expressas nessas células tumorais circulantes, né, também vão servir de ancoragem em moléculas de adesão, né, no endotélio e na medula óssea para permitir essa extravasação. As plaquetas também vão auxiliar nessa extravasação, elas vão permitir então uma adesão aí na superfície desse endotélio, né, que vai auxiliar nessa saída da circulação também. Observando então onde a maioria das metástases, né,
acontecem, a gente, né, se remete à hipótese do solo fértil, né, para uma semente adequada crescer. Então, o câncer de mama, ele dá metástase frequentemente para osso, pulmão, fígado e sistema nervoso central. A próstata tem um alto tropismo por osso, fígado, linfonodos e pulmão. O câncer de pulmão frequentemente dá metástase óssea, hepática, em adrenal e sistema nervoso central. O câncer coloretal, fígado, pulmão e peritônio. Câncer hepático, o hepatocarcinoma, frequentemente metástase em peritônio, pulmão e osso. Estômago, fígado, pulmão e peritônio. E assim por diante, pessoal. Sempre tem um solo fértil para determinado tipo de neoplasia. Então, vai ter uma frequência maior para determinado tipo de neoplasia, né, num local frequente de disseminação. Depois da saída daquela célula tumoral circulante, né, de dentro do vaso, depois que ele extravasa para o meio externo, ele vai se tornar então uma célula tumoral disseminada. Essa célula tumoral disseminada, o que pode acontecer com ela? Ela pode não crescer e morrer, então, por exemplo, por alguma falta de sinal de sobrevivência ali naquele meio, né? Ela pode crescer formando um tumor metastático, um tumor secundário, né? Vamos dizer, imediatamente, né? Então ela já extravasa e inicia o crescimento, e daí pode demorar, né, algumas semanas a meses para desenvolver esse tumor e ele ser visível clinicamente, ou, né, ela pode entrar numa dormência, que a gente chama. Então ela pode não crescer e entrar em dormência. E o que seria essa dormência, então? Seria aquela não visualização de uma neoplasia que foi tratada, né? E clinicamente a gente não encontra mais ela. Então, vocês podem ver, conforme no lado no quadro, né? A gente tem aquele tumor inicial, ele sofre um tratamento, né? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e abruptamente então cai, né, qualquer sinal de identificação dessa neoplasia. Então essa neoplasia vai entrar numa dormência clínica. Essa célula tumoral disseminada que está em dormência, ou essa micrometástase, micro porque a gente não observa clinicamente por imagem, por nada, a gente não consegue achar ela, né? Ela está lá em quiescência, que a gente chama, ela está lá dormente, só esperando algum sinal em determinado momento, né, para reativar, entrar novamente no ciclo celular e voltar a crescer. Então, por isso que muitas metástases são tardias, elas podem ocorrer após anos, né, daquele tratamento inicial. Então, após mesmo aquela cura, né, que todo mundo diz que pode acontecer de 5 a 10 anos, mas eventualmente então um tumor volta a crescer mesmo depois desse período. Esse fenômeno de dormência já é considerado, né, mais uma marca das neoplasias, e para isso aí acontecer, né, a célula vai ter uma série de fenômenos e etapas ali para essa dormência acontecer, né, e ela conseguir, vamos dizer, entrar novamente no ciclo celular e voltar a crescer. Então, individualmente, a dormência pode acontecer a nível celular. Então, a distância pode ficar crescendo ali e ir controlando o volume dela de dormência, né, por uma diminuição do metabolismo dela,
ela ficar meio que parecendo uma célula tronco, né? Vem daí então teorias de células tronco tumorais também, então ela meio que fica quiescente ali, como uma célula tronco parada, se dividindo, se controlando o tamanho, né? E a permanência dela ali com apoptose, né? Ela pode entrar numa dormência devido a um controle angiogênico, então não ter uma proliferação vascular suficiente para ela crescer, né, e desenvolver um novo tumor, ou uma dormência imunológica, mesmo o sistema imune fica controlando, né, por determinado período, né, o crescimento dessa neoplasia aí, né, por fenômenos imunes. Esse fenômeno de dormência é um problema no tratamento do câncer, porque ah, tem evidência até, né, que essa disseminação dessas células que ficam em dormência, que depois voltam a crescer, pode ocorrer até em estágios iniciais das neoplasias. Então, mesmo quando pequenas, né, algumas neoplasias então já podem liberar células no nosso organismo, né, que podem entrar em dormência, né, e depois se reativarem, né, entrarem no ciclo celular novamente, começarem a se desenvolver e formar uma metástase, então, mesmo num tumor no estágio inicial. Novamente, então, resumidamente, aqui a gente precisa, para metástase, então, um clone agressivo, a gente vai precisar de angiogênese no tumor primário para ele se desenvolver, a gente vai precisar de perda de adesividade celular, então vai acontecer aquele fenômeno de transição epitelial mioepitelial, vai perder a aderência à matriz extracelular, vai ocorrer uma dissolução da matriz, a gente vai ter uma entrada na luz capilar, né? Vai a célula tumoral que está circulando vai precisar de um apoio para o transporte e mimetização da resposta imune ali dentro do vaso, então mais ou menos forma um trombo, né, para ela carregar essa célula neoplásica, mas eventualmente ela pode circular sozinha, né? Vai acontecer um ponto então de extravasamento, né, onde a gente vai ter aquela ancoragem e saída de dentro do vaso, e depois uma última etapa então onde essa célula vai ter que sobreviver ali nesse meio externo novamente, né, até ela crescer e desenvolver então uma nova massa tumoral metastática. E o que a gente tem de morbimortalidade relacionada às metástases? A gente sabe que um terço, então, dos pacientes diagnosticados tem metástase, né? Quase um terço dos pacientes. 20% tem metástase oculta. A metástase geralmente se comporta de forma mais agressiva que o tumor primário e geralmente ela pode acontecer de forma múltipla. Os sintomas das metástases vão acontecer então devido ao seu local de apresentação. No sistema nervoso central, pode se apresentar com dor, convulsão, tontura, né, aumento de pressão intracraniana, né, edema cerebral, né, pode levar até ao óbito do paciente por isso. As principais metástases para o sistema nervoso central, cerebral, são câncer de pulmão, mama, melanoma, cólon e rim. No fígado, os principais sinais, então, icterícia, náusea, dor e, dependendo do tamanho e a quantidade de metástase, pode atingir até uma insuficiência hepática. Principais metástases, cólon, pulmão, mama, melanoma, estômago e pâncreas. Osso. Principal sintoma, dor. A gente pode ter uma fratura patológica, algum tipo de compressão
né, óssea e que também provoca dor. E caquexia também está frequentemente associada com metástase óssea. As principais causas de metástase para cânceres metastáticos para osso são próstata, mama, rim, pulmão e tireoide. Metástase pulmonar, então, principal sintoma tosse, dispneia, hemoptise e eventualmente insuficiência respiratória. Não é muito comum, mas pode acontecer. Principais metástases para pulmão: câncer de bexiga, cólon, mama, próstata e sarcomas. Entrando na mortalidade relacionada ao câncer, né, a gente sabe que a maioria não morre por disfunção do órgão metastático, né? Uma falha assim a mecânica do órgão, né, que está sendo acometido não é muito comum de acontecer. A maioria da mortalidade, né, relacionada a câncer está relacionado com algumas síndromes, né, que acontecem dentro do câncer, né, e elas ocorrem principalmente então por uma espécie de envenenamento, né, uma espécie de um storm assim de citocinas e quimiocinas que vão levar a essas síndromes, né, que vão eventualmente culminar então com o óbito do paciente. A síndrome da caquexia, né, que é aquele consumo assim metabólico com perda de massa, né, corporal pelo paciente, né, sem resposta à terapia nutricional, sem nenhuma resposta com nutrição, né, leva o paciente aquele cansaço, aquela perda de peso, aquela astenia, né, o paciente não consegue comer, fica com anorexia, né, então culminando, né, num evento crítico, né, que leva ao óbito do paciente. Isso aí geralmente acontece associado a alta liberação do fator de necrose tumoral alfa, né, ou caquexina, a interleucina 1 e as metaloproteinases. Então, essas citocinas elas têm ação pró-inflamatória, induzem febre e caquexia. Outra síndrome é a dor óssea não tratável, dor óssea né, que não responde a medicamentos e o paciente entra num quadro assim de muita dor, né, intratável. Ela vai acontecer principalmente por um mecanismo de lise óssea, vai destruindo o tumor pela liberação de citocinas pró-inflamatórias ali que vão consumindo esse osso. Então, interleucina 6 e a MCP, né, que é aquela proteína atrativa dos monócitos. E a última síndrome, então, que acontece relacionada a câncer, que leva a uma alta taxa de mortalidade, é uma síndrome trombótica, então o desenvolvimento de vários trombos, né, e suas complicações. Então a gente já conhece da tríade de Virchow, né, o que favorece o desenvolvimento de trombos. Então as células tumorais circulantes, então uma alta celularidade, né, dentro do vaso, alterando o fluxo, e a presença então de secreção das metaloproteinases, né, que vão atuar no endotélio, então causando lesão endotelial, que favorece trombo também, e né, o estado de hipercoagulabilidade, então pela liberação e secreção de várias citocinas. Essa síndrome trombótica relacionada ao câncer pode aparecer em cerca de 20% dos pacientes, né, que estão nesse estágio avançado do câncer com metástase. E aqui a gente encerra essa parte e
Seguimos então com o estudo das neoplasias.